Vou fazer o fechamento dessa semana um pouco mais cedo. Eu gosto de deixar mais para o final da tarde. O certo seria fazer depois das 9, mas hoje eu vou fazer um pouquinho mais cedo porque eu venho acompanhando e deu uma movimentação agora há pouco que eu vou mostrar. Movimentação bem forte, um cara de manipulação. E na semana passada tivemos uma queda forte e toda essa movimentação aqui de pullback e tudo mais, tudo dá a entender, né, que pode ter mais queda. E o que tem acontecido é o descolamento do preço, a correlação entre Bitcoin, dólar e SP500, Nasdaq que havia, parece que descolou completamente. E, principalmente, com a redução do market cap do Bitcoin, aparentemente a manipulação está muito maior, né? Então, o preço vai não ter liquidez. E aí, quantitativa nessa hora é tudo, né? Só tenho seguido ela. Como eu tinha feito a proteção aqui, né? Nesse ponto aqui, ó, quando começou, perde, perde, fecha abaixo, fecha abaixo. E eu falei, aqui eu tenho que proteger minhas operações, porque se dá uma queda forte, eu poderia ficar mais prejudicado, ou simplesmente eu não deixaria de aproveitar essa queda, né? Então eu protegi as operações aqui, algumas eu fiz o hedge, desbalanceado, umas com 40%, outras com 30%. E daí, a movimentação do preço, foi aqui na verdade que eu comecei a fazer isso. Quando o preço começou a voltar e deu pullback, eu aumentei a minha mão no short em várias moedas, aguardando esse rompimento para baixo. E algumas delas eu fiquei 50-50 na mão de head, de long e de short. Isso é perigoso, né? Porque se o preço sobe, vai dar mais trabalho para tirar a exposição. E aí começa a passar um pouquinho de calor, né? E aí, o que que eu fiz? Na semana passada, eu fiz análise, vai cair e tudo mais. Ela deu uma agulhada para baixo. E eu falei ainda no fechamento da semana: o que não pode acontecer é o preço disparar. E o que que aconteceu com o preço? Né? Vou só voltar aqui meus desenhos. Ó. O preço foi e bateu. Deixa eu aumentar aqui. Vamos no diário, fica melhor. O preço foi e começou a subir, né? E começou a subir, veio, agulhou aqui embaixo e começou a subir, subir, subir. Falei, bom, tem essa resistência aqui no 26.900, vamos ver se ele passa. Passou. Bom, tem essa linha de tendência de baixa aqui lá de cima, vamos ver o que acontece. Rompeu, vamos ver se foi falso rompimento. Isso durante a semana, isso aqui foi terça-feira, não, que foi ó, segunda, terça, quarta-feira, segunda e terça passando calor. Quarta-feira começou a dar um alívio. Opa, parece um falso rompimento. Quinta-feira devolveu tudo. Falei, que maravilha. Eu não fiz a minha análise, não está tão errada. Isso aí é busca de liquidez. Vamos deixar as operações como estão. Só que eu tinha em algumas delas, né, principalmente em link, eu vou fazer a análise de link depois. Link deu uma disparada, né? Link deu uma disparada boa esses dias. E aí, o que que eu fiz em link? Retirei, né? Fiz o lucro do long, retirei um pouco a exposição e do short e deixei tudo mais ou menos mais equilibradinho. Assim, se ela cair mais, eu estou bem. Se subir, eu estaria faria o grid invertido, né? Ou piramidando, uma coisa assim. E aí, fiquei acompanhando o que que vai acontecer. E aí entrou de novo numa lateralização, né? Aqui foi na sexta, ontem, em doji, claro, né? E hoje. E daí, se você bota isso aqui no 15 minutos, ó, você percebe o tamanho dessa lateralização, ó, esse range. Olha só aqui, ó.
esse range dessa lateralização. Então aqui no heatmap, ó, segunda-feira ele foi lá, deu essa subidinha boa, foi lá, fez um topo duplo no 15 minutos, e eu fiquei passando calor, e daí ele tá em 3 dias, né, dentro dessa caixa. O que que aconteceu hoje? Domingão, né? Domingão, 3 horas da tarde, ele vai lá, busca liquidez aqui em cima, né, dos shortados, e busca liquidez dos longs aqui, ó, forte, e volta para a mesma faixa de preço. Aí na quantitativa, olha aqui, quando foi 2h40, começou a entrar um Open Interest, aliás, saiu um Open Interest, né? E o preço começou a subir. Falei, opa, aqui tem coisa estranha. E começou a liquidar. Short, 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 short. Liquidou o que podia de short e deu essa baita dessa agulhada aqui embaixo, né? O Open Interest saindo, uma baita de uma liquidação aqui de, agora não dá para ver aqui, 1,7 milhões, aparentemente, e o preço voltou para o mesmo lugar. Então, a quantitativa não está ajudando, né? Domingão, vamos ver o que vai acontecer. Ah, o heatmap está mostrando, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui de volta. Heatmap. Se você coloca aqui, ó, 4 horas, se a gente consegue ter uma ideia, olha lá, ó. Aparentemente, a gente tem mais liquidez para baixo, certo? Liquidez lá em cima vai ter só nos 27.500, que é, se passar 27.500, ele invalida aquela linha de tendência de baixa, e aí, meu amigo, pode ter certeza que vai subir. Então, o que que eu estou esperando, né? Eu vim acompanhando, ó, tá vendo? Fiz essa linha de tendência de alta, ele fez o pivô aqui em cima dela. Eu estou esperando hoje, vou ficar calmamente acompanhando, hoje e amanhã, para ver o que vai acontecer com esse preço, né? Aparentemente, liquidou para todos os lados aqui na caixinha. Eu acredito que vai dar mais uma liquidada, né? Não duvido nada que ele chegue até aqui, ó, dar mais uma liquidada aqui um pouquinho para cima, apesar de aqui não estar aparecendo muita ordem, né? E depois vá buscar essa liquidez lá embaixo. Agora, quem sabe disso? Ninguém. E aí, como é que eu estou me posicionando? A mesmo posicionamento que eu fiz a semana passada, eu estou posicionado para essa semana. Algumas posições eu reajustei. Aquela planilha que eu tinha feito, ainda bem que eu tinha feito aquela planilha, porque daí, a hora que eu comecei a passar calor, eu sabia onde olhar, né? E eu já sei, olha, se esse preço ele vem aqui, deixa eu voltar pro gráfico, no diário, média de 50 exponencial para baixo, um 4,4 querendo para baixo, as duas, a 9 e a 20, mais ou menos andando de lado, quer dizer, sem definição, não dá para servir como base uma situação como essa, né? A gente teve essa semana, a quarta-feira, onde o Fed mostrou que a coisa tá boa, mas não tá muito boa. Todo mundo tá achando que tá mais para não muito boa do que para boa. Em médio prazo, vamos dizer assim, né? Já tinha uma expectativa de manter a taxa de juros e cair, mas não, ele deu a entender que pode até subir mais uma vez. E aí você viu o Nasdaq caindo, a SP500 caindo, né, caindo, dólar subindo, fechou, né? Nasdaq e SP500 fecharam em, em cima de suporte, quer ver? Olha lá, fechou em cima de suporte, ó. Como é que vai abrir isso aqui? Olha lá, Nasdaq em cima, ó, até perdeu um pouquinho. DXY querendo romper topo. E agora? O que que vai acontecer com isso aqui nessa semana? Então eu mantive o meu posicionamento, né? Uma entrada, por exemplo, no Bitcoin aqui, uma entrada em long que eu fiz aqui,
28,100, um short que eu fiz aqui, uma proteção que eu fiz aqui. Se o preço vier derrubar, eu já tenho meus alvos determinados. Essa semana eu fiz o seguinte: além do FIBO, eu peguei um mapa de liquidez e tentei adequar para ver se a FIBO está coincidindo com o mapa de liquidez. Porque eu acredito, né, que ou ele vem, dá uma agulhada e sobe rápido, ou ele vem, vai dar uma agulhada forte, vai subir de novo, fazer um topo duplo, descer, e aí pode dar uma descida mais forte, né? Então, quer dizer, isso não sei. Só que eu estou me preparando dessa maneira. Se ele vier, der só uma agulhada forte, eu fiz um belo do lucro no short, saio fora dessas posições de short e espero para ver esse movimento. Eu tenho uma operação em Johnson Johnson, eu estou fazendo uma corretora americana, por exemplo, que eu esperei aqui, ó, eu venho operando esse triângulo aqui, ó. Surfei essa alta, acho que eu surfei aqui atrás, ó. Surfei essa alta, depois surfei essa alta aqui. Fiz praticamente duas vezes meu capital pequeno, mas eu estou fazendo operação de um pouco mais longa, né? E aí eu fiquei aqui, ó, 12 dias esperando para o preço definir se eu ia entrar em long ou se ia entrar em short aqui, ó. Então só quando ele foi, bateu, voltou, é que eu resolvi abrir uma operação de short. Então, como os movimentos estão muito manipulados, eu estou evitando ao máximo fazer operação curta ou fazer scalp, porque não dá, né? Então, eu estou preferindo deixar o preço me mostrar, vai, anda para lá, anda para cá. A hora que ele me dá uma visão um pouquinho mais clara, eu me posiciono. Então, é isso que eu vou fazer nessa semana e espero que tenha um direcionamento, só porque a gente sabe, né? Para quem é trade, o pior é ficar nessa, né? 12, imagina, 12 dias acompanhando o preço, vai, sobe, vai, desce, aí sobe, desce. Aí você não sabe para onde vai, é muito ruim, né? Então vamos ver se vai definir, se vai tomar uma decisão, uma definição de tendência, né? Que ele vá, suba 27.500, faça um pivô e vá embora, maravilha, vá até os 30 mil, 31 mil, como muita gente acredita que ele pode ficar lateralizado entre os 25 e os 31, né? Ou ele vai, a- perde essa linha de 25, 24.800 nessa área de suporte e vai dar uma mergulhada, né? Se der uma mergulhada, aí eu vou abrir minhas posições, aumentar minhas posições de long, né? Vou defender lá embaixo, vou comprar moeda para spot, né? É alegria, né? Hoje em dia é alegria. Só que tem um detalhe, né? Ao mesmo tempo, ah, algum dinheiro que eu estava imaginando, como eu tenho pouca grana para fazer grana, eu preciso tomar muito cuidado. Então, alguma coisa que eu estava pensando em colocar ali, eu vou tirar. Enquanto tiver esse momento de incerteza, eu prefiro ter minha mão tranquilinha, né? Eu tenho minhas entradas agora para verão, então na verdade eu só poderia me posicionar em termos de aporte no final do verão. Só que o final do verão, março, abril, vai coincidir com o RAV, com uma série de informações, ETF de Bitcoin. Então eu não posso, né? Eu tenho que, ao mesmo tempo eu tenho que me expor, mas ao mesmo tempo eu tenho que me resguardar. Então vou te falar, tem que usar a cabeça aí, ficar pensando, analisando, vai para lá, vai para cá, tira dinheiro, bota dinheiro, muitas emoções aí nos próximos capítulos.